Oi, gente, que alegria! Chegamos ao nosso quarto episódio da quarta temporada. Tá babado isso aqui, hein? Hoje com um convidado muito especial que já já nós vamos mostrar pra vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir todo mundo que tá assistindo, que caiu aqui de paraquedas, às vezes já tava navegando aí no YouTube, pra se inscrever no nosso canal. O podcast era ao vivo no Instagram, a gente tá migrando por cá agora. Então eu preciso do like de vocês, né? Do apoio de vocês pra gente crescer aqui também e atingir mais pessoas com tantas histórias bacanas e inspiradoras também. Antes de mais nada, de vocês conhecerem nosso convidado, muito especial, inclusive para mim, eu quero agradecer os nossos patrocinadores do Pode Tudo. Produtora Fox, idealizadora desse projeto, desse meu sonho, com toda a aparelhagem, experiência, profissionalismo. Muito obrigada. Meu paizão maravilhoso, Dudu. A Júlia, hoje com a gente também. Muito obrigada, Production. Império, agência, gente, é maravilhosa. Uma agência de marketing completíssima para você que quer navegar aí também no Instagram, não sabe por onde começar o seu negócio, não sabe o que postar. Aqui eles têm tudo, tá? Tudo sobre marketing digital, inclusive a sala para quem quiser também, às vezes fazer entrevistas, programas de rádio, podcast, tudo. Vocês podem deixar aqui do jeitinho de vocês, tá? Menina Marrenta, a loja bombada de looks na cidade aí. Dorcas Carvalho também com looks maravilhosos e agora representando todos os meus lookinhos do podcast, tá? Companhia do Salgado e Doce Alegria, duas patrocinadoras oficiais do nosso programa. Minas Informa também, não posso esquecer, tá? Um super site que chegou com tudo aqui na nossa cidade e em toda a região, tem notícia o tempo todo, já acessa aí pra vocês conhecerem, tá bom? Chegou chegando. E agora sim nós chegamos, doutor. Hoje nosso convidado de honra, doutor Valdemar, diretamente de Belo Horizonte, hoje aqui com a gente. Tomar um pouquinho do seu tempo, né, doutor? Estou à disposição. Doutor tá atendendo aqui em Lafayette agora semanalmente? Como que é Atendo isso? aqui 3 de cada 4 semanas no mês, atendo Bastante. aqui na Inovar, na Sim. Rua Serviço Avião 56. Primeiro de me apresentar, meu nome é Isso. Paulo Medina, sou cirurgião plástico, cirurgião facial. Eu estou nascido em Belo Horizonte, mas morei aqui em Lafayette até meus 16 anos de idade. Posteriormente, eu fui para Belo Horizonte estudar. Você foi pra lá já pra estudar, pra fazer faculdade? Eu fui para fazer o segundo ano do segundo grau. Ah, tá. Tinha parente lá? Minha irmã tinha acabado de passar na faculdade de Direito. Então Foi eu fui para junto. lá para fazer ela pra fazer escola e ela para fazer faculdade. Ah, que top. E aí a gente fez medicina, né? Fiz medicina na Federal, depois fui fazer cirurgia geral. Depois da cirurgia geral, fiz cirurgia plástica e depois mais um complemento de mais um ano de cirurgia craniofacial. E atendo aqui em Lafayette desde 2016. Eita. Comecei um pouco mais devagar, porque tudo no começo é devagar, Sim, né? ninguém conhecia ainda e tal. Daqui. E hoje em dia, graças a Deus, a gente atende com uma frequência boa, atendemos aí umas 15 a 20 pessoas todo dia que a gente vem Nossa. aqui para Lafayette atender. Graças a Deus, entre primeiras consultas, retornos, né? A gente Aham. atende mais ou menos 15 a 20 pessoas Muita gente. por semana. Gente, doutor Valdemar, pra quem me acompanha já sabe, né? Foi meu cirurgião. A gente fez agora a mastopexia com prótese. Siliconada pelo doutor. Você, cirurgião, Ai, que lindo. paciente. Se todos os pacientes fossem assim, né, a gente ficaria muito feliz. Uma pessoa com um astral muito bom, com expectativas realistas, com a cabeça boa, que obedece razoavelmente no plano do trabalho, Eu já. mas não Sou desobedece meio no levadinha, final, mas mas não foi muito. graças a Deus a gente teve uma jornada muito boa, Muito. desde o começo, desde a gente se conhecer no consultório até agendarmos as cirurgias. Sim. A sua cirurgia, graças a Deus, deu tudo excelente. Sucesso, né, doutor? Graças a E o Deus. pós-operatório também foi muito abençoado, né? A gente Graças a Deus. foi a coroação, né? Foi. Todos os esforços que a gente teve, graças a Deus, deu Sim. tudo certo. Nossa, gente, se eu falo que foi a maior realização, porque eu sonhava, eu queria, mas eu não sabia quando eu ia poder, nem como ia ser, e nem se eu tava gostando muito de nenhum médico. E aí eu caí lá no Dr. Valdemar, falei, mas que moço bonzinho, gente. Ele é muito cordial, ele é amoroso, ele é carinhoso. Foi assim, eu me senti totalmente abraçada. Aí veio a Bela faz parte da equipe do doutor, ela olha a forma de pagamento, facilitou muito minha forma de pagamento. E aí a gente teve um programa aqui, doutor, falando sobre coisas positivas, sabe? E foi muito isso. Eu falei, eu vou fazer
fazer, eu consigo fazer, sobre o universo, sobre você pensar coisas e acontecerem, sabe? E tudo conciliou de uma forma que, assim, eu tenho certeza que a cirurgia estava guardada de Deus para mim naquele momento, né? Foi uma coisa muito, Só um instrumento, né? Graças a Deus a gente foi muito abençoado. pode agir, né? E sobre os planos dele, né? Sim, E a gente foi muito coroado, né, no seu procedimento, com tudo correu excelente. graças a Deus. Um ar de diferente do nosso planejamento, né? Então foi tudo muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu falo que ele foi tão perfeito no que ele fez, que eu cheguei de marquinha, com o peito lá no pé, mas eu tava de marquinha, de bronzeada. E ele conseguiu fazer uma marquinha fininha no meu peito. Falei, como que esse homem remendou de marquinha aqui? É muita loucura, é muita perfeição, né? Graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar do começo da sua história aqui, né, doutor? Contar um pouquinho da sua história pra gente, como foi, né, pra você estudar e se formar. Na época da faculdade você trabalhava pra conciliar, como que era esse corre-corre? Olha, Que era só você e sua irmã lá, né? isso, não, mas assim, eu tenho muita sorte e fui muito abençoado por ter dois pais que, tanto meu pai quanto minha mãe, foram sempre muito, me apoiaram em tudo, me deram toda a estrutura. O mérito de tudo que eu tenho é muito deles, né? Que lindo. Porque eles me ajudaram muito em todos os momentos. Eu consegui me dedicar exclusivamente, né, sem necessidade de trabalhar Por fora, fora, assim, né? né? Até porque eu fiz a faculdade na UFMG, então, graças a Deus, era uma despesa a menos, né? Sim. E comecei a trabalhar mesmo na faculdade a partir do quarto ano da faculdade. A faculdade de medicina são 6 anos. Então, a partir do quarto ano que a gente comecei a trabalhar mesmo, o médico geralmente ele forma mais tarde, ele, entre aspas, vira gente mais tarde, né? Porque a gente, até ter tempo, né, para entrar no mercado de trabalho, demora um pouquinho mais. Principalmente quando nós fazemos outras coisas, né? Depois, quando complementamos com as residências. Sim. Mas foi um Aí período juntando com a residência, quanto tempo de estudo? Assim, total, quantos anos? foram 12 anos. Misericórdia. Eu já tinha enjoado e caçado outra coisa. Meu O bom de Deus. medicina é que a gente não consegue enjoar, porque é um leque tão grande de coisas que a Sim. gente pode fazer, Verdade. que numa ponta tem um psiquiatra, na outra ponta tem um cirurgião Muito. de cabeça e pescoço, que é coisas É completamente muito diferentes. amplo, Parece é. que você está falando assim no reino animal, você fala de um gato e de um leão, que são bichos completamente diferentes da mesma espécie. Que Né? loucura. A gente tem uma diferença muito grande. E aí, em na algum momento, você ficou pensando assim, ah, eu acho que eu quero isso, eu acho que eu quero aquilo, eu acho que eu quero isso. Oscilou em algum momento? Desde quando eu estava na escola, eu sempre tinha muita. Eu pensava assim, o que eu vou fazer? Se eu vou fazer medicina, se eu não vou. E eu decidi mesmo fazer medicina de última hora. Uhum. Muito abençoado, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu não tinha um sonho desde que eu era pequeno de fazer, não. Você é Sabe? médico, não. Na sua casa tem alguém que já é médico? Eu tenho tios que são médicos, Uhum. de muito sucesso, pessoas que também muito caridosas. O meu tio Dimas, que é falecido, meu tio Francisco também. São pessoas assim, que são exemplos muito grandes da gente na profissão, mas eu não era uma pessoa muito que já pensava nisso. Eu sempre gostei muito, até fui pensando em medicina, mas já pensando um pouquinho em cirurgia plástica, porque eu sempre gostei muito de coisas artísticas, assim, no sentido de fazer desenho, pintura, essas coisas. Eu sempre achei muito interessante essa parte artística. Tornar bonito, né? Vamos falar assim. Sempre muito interessado assim, na estética, na beleza Uhum. e na função, na ordem das coisas. Então, foi uma das coisas que me propulsionou a fazer medicina. E dentro da medicina, aí você começa, tem uma aula aqui, uma outra aula ali, às vezes um professor muito bom que te inspira bastante. Então, eu passei por uma época querendo fazer cardiologia, uma época querendo fazer ortopedia, e acabei, no final das contas, no mesmo plano que eu tinha quando eu era mais novo. Quando começou, Mesmo de né? pensar em ser cirurgião plástico mesmo. E tudo isso com muita sorte por aterrissar nessa carreira, que hoje em dia eu fico super satisfeito. É uma coisa assim, a gente levanta segunda-feira, claro, né? Segunda-feira é difícil para todo mundo. A gente Um levanta pouquinho, sim, ainda. Meio dormindo, mas. cheio de trabalhar, Sim. sabe? Eu gosto de operar.
operar, eu gosto de atender consulta, eu gosto de ver os pacientes no pós-operatório. Isso que eu ia falar, o olhinho do pós-operatório deve ser impagável, né? Exato, exato. Esse sentido, né, da cirurgia plástica de reabilitação da autoestima da paciente, Uhum. de permitir que pacientes que às vezes tem gente que nem sai da rua, nem sai na rua por causa De alguma coisa que dessa colocou ali, autoimagem né? ruim que ela tem, né? Sim. E a plástica a gente consegue recuperar bastante disso, né? Então, faz parte da saúde da paciente, né? A cirurgia plástica não é só vaidade, né? Sim. É autoimagem. Tá doido, envolve vários fatores, Exato, né, exato. Então, realmente internos. é muito legal. Dentro da cirurgia plástica, assim, tem alguma área que o doutor gosta de fazer mais, assim, o doutor Valdemar ama nariz, que eu já ouvi falar, ama fazer nariz. Tem alguma especialidade ou algum amor, assim, platônico? Olha, eu diria que é um pouco platônico, porque hoje em dia não é o que eu faço mais. É platônico, Mas então. eu gosto muito de cirurgia de nariz, gosto muito, assim, eu sou um aficionado por isso, eu gosto demais de cirurgia estética da face, eu gosto muito dessa parte de tratamento, eu também sou cirurgião craniofacial, então a parte de tratamento das dores faciais, né, da enxaqueca, através de cirurgia, tratamento de enxaqueca, Que legal, tratamento não sabia que tinha isso. dor de cefaleia crônica, que é uma coisa que a gente faz assim, através a gente desativa pontos de compressão dos nervos faciais. Então, Que é uma loucura. coisa bem legal. Assim. Então, é uma das coisas, eu diria que é um pouco platônico, que eu tenho feito muito pouco, mas eu gosto bastante. Assim. Hoje em dia, a gente faz muita cirurgia corporal também, mas é uma predileção, né? Que a gente gosta mais da parte de nariz e de rosto. Entendi. Se eu tenho uma noção de quantas cirurgias plásticas. Que eu já fiz, Aham. ixi, Ixi. é muito, É. porque Vai pensando aí, porque, ó, são 10 as 10 suas, anos. 10 suas anos de moçolas me plástica. deixam doido. Tá aqui me perguntando, Mabela. Doutor tá aí? Doutor tá aí. Vou ficar 10 anos, louca. 10 anos de plástica com mais ou menos umas 6 cirurgias por semana. Umas 3.000, Que 4.000 isso? cirurgias. Desde tirar pinta até É muita cirurgia gente. de mama ali para abdômen, né? Uma mama lipo e abdômen hoje demoraria quantas horas, doutor? Ó, isso varia muito, É? sabe? Tem cirurgião que é muito rápido, tem cirurgião que é muito devagar, tem cirurgião que faz cirurgia em 3 horas e meia, tem cirurgião que faz cirurgia em 10. Eu fico mais ou menos no meio do caminho. Assim, mama ali para abdômen fica umas 6, 7 horas por aí. É, porque, vamos te falar, né? O corpo inteiro, mas... A gente tem que ser muito criterioso, né? Quando a gente faz essas cirurgias. Uma das coisas que a gente sempre preza é por não fazer uma cirurgia maior do que a saúde da paciente autoriza a gente, né? Então, assim, você pensa numa mocinha jovem de 20 anos, com peso bom e que não tem nenhum problema de saúde, você pode, com tranquilidade, fazer uma cirurgia de 6, 7, 8 horas, 9 horas, isso aí não é um problema. Agora, por exemplo, chega uma pessoa com 55, 60 anos, pressão alta, peso mais alto, aí a gente já pisa no freio um pouquinho, já não faz cirurgias tão grandes, a gente prefere fazer cirurgias estagiadas, primeiro uma e depois a outra, para não dar um passo maior do que a nossa perna, né? Sim. Graças Eu a até Deus, não coloquei tem problema aqui fazendo assim. nas perguntas que ouve-se muito isso, né? Às vezes vai fazer até o peito. Aí o cirurgião fala, eu preciso que você emagreça para ficar perfeito. Por que que isso acontece? Por exemplo, no peito, que não é a barriga. Como isso vai afetar? A cirurgia corporal, ela depende muito o cirurgião, assim, melhor que seja o cirurgião, se a paciente chegar com um peso muito elevado, se a paciente for uma paciente que não vai na academia, que tem uma musculatura muito flácida, a cirurgia não vai ficar boa o suficiente para os parâmetros que a gente quer. Assim, a gente sabe que não existe perfeição na natureza, não existe simetria perfeita na natureza, mas é o que a gente busca, é o que a gente procura, né? Mas se a gente chega numa cirurgia com a paciente fora dessas condições ideais, é difícil de você conseguir, por exemplo, tirar toda a pele que você quer tirar toda a gordura que você quer tirar, né? Ficar com aquele resultado harmonioso, esculpido igual a gente quer de verdade. Por isso, assim, eu coloco uma régua para meus pacientes que vão fazer cirurgia corporal de terem um índice de massa corporal abaixo de 27. Né? Cirurgia de mama, geralmente, não é
tão importante quanto na cirurgia da lipoaspiração, da abdominoplastia, mas também é, sabe? Então, eu sempre falo com os pacientes, você, além de estar com peso bom antes da cirurgia, você tem que pensar em manter esse peso ainda melhor depois da cirurgia. Depois, se você imagina, você fica andando de carro aí 10 anos, não dá manutenção nele, vai dar problema, vai parar com no meio da estrada, né? Então a gente tem que ter a manutenção da nossa cirurgia também, né? Se manter com peso legal, se manter fisicamente ativo, se exercitando bastante, com musculatura boa, com tônus muscular bom, tudo isso é muito importante. Por exemplo, a sua prótese está atrás do seu músculo. Se o músculo ficar muito flácido, muito quieto, ele não vai aguentar. Aí ela vai só com Deus. Exato. Entendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia, sim. Tem algumas perguntinhas, né, que o pessoal sempre me manda muito. Mas a gente quer te conhecer também a fundo, doutor Valdemar. Casado, tem filhos. Conte-me tudo, não me esconda nada. Onde você conheceu sua esposa? Tem muito tempo? Ai, deixa eu filmar que eu amo uma declaração de amor. Eu sou uma manteiga. Vamos lá, peraí, que a esposa vai gostar desse rios. Uma família amorosa. Toda família tem algumas dificuldades ou outras, mas uma família muito amorosa que sempre ajudou em tudo, sempre foi um suporte muito grande para mim em tudo que eu precisei na minha vida. Então, eu posteriormente fui um dos meus cursos que eu fiz na minha vida, quando eu estava fazendo curso para fazer cirurgia de lábio leporino, de alterações congênitas da face. Lá no Rio Grande do Sul, é isso que eu encontrei minha esposa lá. É mesmo? O gaúcho geralmente ele fala que não é brasileiro, né? Então eu importei a minha esposa lá do Rio Grande do Sul. E hoje nós somos casados há quase 6 anos. Foi em 2016, né? Quase 7 anos. E nós temos 3 filhinhos que são a coisa mais maravilhosa que Deus podia ter dado pra gente, né? A gente tem um menino que vai fazer 5 anos, uma menininha de 3 anos e meio, que é bem brava, e um filhinho de 1 ano e 8 meses. Que bênção. Que bênção, graças a Deus. Então, logo que vocês já casaram, não demorou muito nada, arrumaram um bebezinho. Vão viver. Foi assim, não foi? Já casou, já. Que bênção. A gente. Ela tava fazendo curso junto, não? Né? Quando a pessoa, você vê que a pessoa é certa. Sim. Tudo conspira, tudo conspira. É ruim demais. Né? Não, fácil não é, mas é melhor da vida. Então eu 6 meses de namoro. Já quis casar. Já secretamente peguei um anel dela, olhei lá assim, ai, assim, que lindo. no papel. Isso aí uma amiga minha que me instruiu como fazer isso. Que legal. No papel e fui lá ver o tamanho de aliança. E fez surpresa, chegou de anel, pá, quer? A gente viajou e foi para os Estados Unidos. Foi num outro curso meu que eu fui lá nos Estados Unidos. Aí num dia a gente estava lá em Nova York, a gente foi naquele Empire State Building, aí eu pedi ela no casamento. Nossa, que lindo. Ela deve ter ficado toda emocionada. Não vai falar não aqui. Não é possível, tudo estratégico, né, doutor? E ela te acompanha, assim, né, nessa onda aí, quis fazer alguma cirurgia ou ainda não? Já operei ela. É mesmo? Antes da gente casar, eu operei o nariz e fiz lipoaspiração. Deve ter dourado. Não, naquela assim, amor, qualquer coisa de errado te mato, tá? Acabou o amor. Depois que a gente teve os filhos, aí ela não fez mais não. Mas ela tem vontade de fazer? Porque depois que a gente vira mãe, a gente fica com algumas inseguranças, né? É difícil, é verdade. Aí todo dia ela fica falando, vamos marcar. Não, ela é medrosa. É? Eu sou mais corajoso do que ela. É mesmo? Também porque assim, ela tem muita... Porque também tem que olhar 3 meninos, é verdade, mas é difícil. Sim, tem que ter uma rede de apoio muito grande com os 3. Infelizmente, ela não... Os pais dela moram... Muito longe, Então, não tem como dar aquela ajuda toda, mas... E ele é muito pequenininho também, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Como que ela chama? Heloísa. Heloísa. Esperar mais um pouquinho. Vai que ainda vem mais um quarto. A gente
não acha ruim, não. Nós não estamos negando, não. Assim que é bom, casa cheia. Se Deus quiser. Que bênção. Top demais, aí sim. Ó, esse é dos meus, meu pai. Nós estávamos conversando aqui, né, eu e Bela, sobre as consultas. Porque às vezes alguém vem do Delisa assim, vem, já quer marcar uma consulta, já quer marcar cirurgia, tudo na correria. Qual que seria o tempo ideal, assim, de marcar a cirurgia, a consulta, né? Ah, eu quero fazer cirurgia daqui 6 meses. Aí a pessoa deixa muito pra última hora marcar uma consulta. Como que é isso? Eu acho assim, depende do que a paciente for fazer. Ela tem que se avaliar muito. Porque todo mundo tem o bom senso de saber assim, se eu estou numa fase boa para operar ou não. Uhum. Né? Então você tem que ver assim, se mentalmente você está numa fase boa para operar, porque a plástica também ela requer um pouco de maturidade para você realizar. Você não pode fazer cirurgia instável emocionalmente, você não pode achar que a cirurgia vai ser a resolução da sua vida. A cirurgia Não tem vai. que ser assim, para coroar o seu bem-estar, que já está bom. Né? Mas se, em termos corporais, por exemplo, se a paciente não tiver com peso muito elevado, a gente também, sabe, né, vai precisar de um tempinho para chegar naquele ponto de corte que a gente fala do índice de massa corporal, né? Sim. Agora, se ela pensa, se ela já está bem mentalmente, está bem fisicamente, pensa operar, entre 3 a 6 meses é um período bom para se planejar bem, para conseguir Fazer ter os tudo, né? recursos financeiros, para conseguir fazer os exames, para conseguir se preparar e para a gente conseguir uma vaga também na arena. Isso que eu ia falar, porque eu tô sabendo que até pra marcar a consulta tá difícil. Minhas amigas falam assim, Duda, eu tô indo no seu médico, mas é daqui 3 meses a consulta. Ô, Glória. Graças a Deus. Você chega numa balada aí, se não tiver fila na porta, o pessoal É porque não tá boa a balada, é verdade. Pior que é fácil, mesmo. tem trem aí, tem coisa. É verdade. Mas assim, a gente tenta manter um fluxo bom de pacientes, até para não ter isso, né? Não ter muito disso de ter filas em excesso, né? De não ter. Porque às vezes, inclusive, tem pacientes que desistem, né? Fala Sim. Assim, Às vezes é fogo de palha. 4 meses, né? Mas é uma pessoa que não tá querendo tanto, não tem esse propósito, nada, tava com fogo. Mas a gente tenta manter isso aí. Se a fila tiver mais de 3 meses, mais de 4 meses, aí a gente vê que tem algum problema. Uhum, entendi. E esse tempo, né, que é hábil para fazer todos os exames, a gente faz uma penca de exames e eu trabalho com realidade no meu story. Eu sempre falo, gente, é um pouquinho burocrático mesmo. Se a pessoa não tiver com vontade mesmo, planejamento de fazer, ela não faz não, porque você vai num lugar, é um tanto, você tem que fazer um tanto num lugar, um tanto no outro no lugar, o imagem, o sangue, não sei o quê, né? Qual que é a importância desses exames? Assim, a pessoa, você conseguiria fazer hoje? A pessoa fala, doutor, pô, faz para mim. A gente, teoricamente, se o paciente é muito jovem e saudável, a gente tem menos preocupações com esses exames. Esses exames, eu costumo dizer assim, que é igual você está tentando pescar um peixe só com uma rede grande. Né? Pescar um peixe só um. Então você está pegando vários exames para tentar achar ver se tem um probleminha. Né? E em 99,9% das vezes, os exames, se eu chego lá, olha, tá tudo normais. Sim. Mas não é incomum de acontecer da gente detectar problemas que, às vezes, se a gente não tivesse feito o exame, seria uma coisa bem ruim para o paciente, sabe? Às vezes a gente Tipo detecta, por exemplo, o que chama, uma coisa que nós chamamos de traço falciforme. O que é o traço falciforme? Você vai falar de anemia falciforme? Isso é uma doença que ela é geneticamente passada, né? É uma herança genética que o paciente tem, que as células sanguíneas ela tem um formato diferente. O que esse formato diferente faz? Ele leva o oxigênio pior para os tecidos. Então, a paciente pode ter um problemaço de cicatrização, necrose, por causa da não detecção disso. Então, às vezes, a gente umas 2 ou 3 vezes por ano, eu encontro pacientes que têm pelo menos o que chama de traço falciforme, que é um pouquinho disso. Então a gente tem que, às vezes, se pensar em fazer uma mama ali para o abdômen, a gente tem que pensar em falar assim, não, faz só o abdômen. Depois a gente faz a mama. Entendi. Aí vai por partes. O jeito de evitar que isso aconteça é ir com mais cautela. Exato. Deixar de fazer, não precisou ainda. Geralmente nunca precisa de deixar de fazer, mas às vezes a gente precisa de fazer algo de modo mais estagiado, né? Às vezes nós vemos uma paciente que quer fazer lipoaspiração,
mas já está com a hemoglobina mais baixa. Então a gente não vai conseguir fazer uma lipoaspiração tirando 6, 7 litros de gordura numa paciente que já tem hemoglobina muito baixa, senão a gente corre risco de ter sintomas de anemia Sim. mais pesado, né? Uhum. Então, tudo isso a gente, tanto na conversa com o paciente, quanto nos exames, o que a gente está fazendo é tentando pescar algum pequeno problema que a gente vai contornar. Sim. E é muito sério, né? Às vezes a gente quer uma coisa pra ontem e não vê a gravidade ali por dentro de tudo. Igual você falou, esse peixinho aí pode causar um estrago que Deus é pai. Às vezes a gente fica nessa fúria por causa da estética e não preocupa tanto com a saúde. E a gente percebe que você tem essa responsabilidade, sabe? Você é muito responsável, não é brincadeira, né? Nós estamos Não é. vendo filhas, mães, irmãs. Nossa né? Senhora. Então a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter muito carinho e amor às pessoas que nós estamos operando, porque São vidas, amadas, né? vidas de outras Sim. vidas, de pessoas que têm muito valor, né? Então não podemos brincar, não. Falou tudo. Eu tô falando aqui hoje, gente, porque é um bate-papo meio super descontraído, aqui não passei nada pro doutor antes, e são coisas que também me interessam, né? A gente desembola, são coisas que me interessam, então eu vou perguntar. A gente ouve falar muito que a lipoaspiração ela é muito invasiva. Eu tenho muita vontade de fazer barriga, né? Na verdade, o corpo todo. Queria. E aí eu penso que eu ia ter que fazer, na verdade, as duas, né? Uma lipo e uma mini abdominoplastia. Mas de tanto ouvir isso, ai, a lipo é perigoso, a lipo é invasiva, a lipo não. Faz então logo uma abdominoplastia. Por que isso? Qual que é a diferença da lipo para abdominoplastia? Elas são indicadas em quais casos? Ó, isso é uma coisa que eu vou comparar assim. Quando tem um acidente de carro, não sai no jornal. Mas se tiver um acidente de avião, no jornal. Né? Verdade. Porque o acidente de avião é muito raro. Né? Por isso que quando acontece uma complicação com uma cirurgia plástica, geralmente é notificado, mas justamente por isso não acontece com frequência. Uhum. Eu nunca falo com os pacientes com risco zero, né? Mas eu sempre oriento, dentro dessas condições boas da paciente, dentro das condições de saúde boa, peso bom, os riscos são muito, muito baixos, né? Uhum. Dentre esses riscos muito baixos, na plástica, o risco maior é da lipoaspiração, que ainda é muito baixo. Uhum. É mesmo? Mas é mais perigoso você Ah, eu é mesmo. mais perigoso você pegar um táxi de Uber, atravessar a BR-040, do que você fazer uma cirurgia de lipoaspiração. O que é isso? Claro que Não, não é possível que eu tô esse tempo todo enganada. Porque aí a pessoa fala, não, vai te pôr um cano e vai te sugar toda por dentro. Não tô falando mentira, não. Mas não. Tem um, como é que chama o negocinho? dreno. Conte-me mais. O dreno, assim, ele faz mais bem do que mal. Por isso que a gente usa. Ele é incômodo, né? As pacientes falam, não, eu tô andando como um cachorrinho na cola. Ai, chato mesmo, mas... Ele ajuda a evitar, né, acúmulo de líquidos, que a gente chama de seroma, Uhum. e diminui o edema da paciente, diminui a fibrose cicatricial. Então, geralmente ele ajuda bastante. Uhum. Ele fica entre 5 a 10 dias, mais normal ficar 7. E ele ajuda bastante nessa cicatrização inicial da paciente. Sim. Tá? Todo caso de lipo precisa de dreno? Maior parte. Uhum. Não é 100%, não, mas a maior parte a gente faz. Principalmente quando a gente faz uma lipoaspiração grande, tira bastante, né? Porque para a gente fazer a lipoaspiração, a gente precisa de fazer uma injeção, uma infiltração de um líquido para fazer uma hemostasia preventiva. Então a gente injeta antes de fazer a lipoaspiração, assim, 4, 6 litros de líquido. Que isso? Não sabia. A gente tem que injetar isso para quê? Para minimizar a perda sanguínea e para Entendi. minimizar o trauma pós-operatório. Então, boa parte do que sai no dreno é esse É isso que já foi injeto, colocado. né? Uhum. Não é sangue mesmo. Não é secreção da paciente. É realmente o que a gente infiltrou. Então, principalmente quando nós infiltramos muito, quando nós fazemos muita lipoaspiração, a gente usa dreno. Entendi. E aí, no caso da abdominoplastia, eu entendo, assim, né, numa visão totalmente leiga, né, crua aqui, que a abdominoplastia é mais indicada quando já tem mais flacidez, e a lipo qualquer pessoa poderia fazer, vamos falar assim? Aí, no meu caso, perdido é os dois, é isso? Ah, sacanagem. Elas são frequentes, assim,
Aham. abdominoplastia. Geralmente, a lipoaspiração é mais bem indicada sozinha para paciente que tem gordura localizada sem excesso de pele. Uhum. Né? Agora, geralmente quando a paciente assim, já teve filho, a barriga já esticou, né? E quando estica, ela geralmente não Não volta vai voltar, 100%, né? Não é comum de voltar 100%. Então, geralmente a gente tem que tirar um pouquinho de pele para esticar novamente. Né? É igual se você estivesse diminuindo um pouquinho o tamanho da sua blusa, né? Você vai ver que se você esticar a sua blusa, ela vai ficar mais retinha. Uhum. A mesma coisa em relação à pele do abdômen. Você tira um pouquinho e estica ela para que ela fique mais retinha. Né? Geralmente, excesso de pele sai na abdominoplastia. Muito bacana. E aí, quando o senhor veio pra cá, pra Lafayette atender, né? Já tinha-se uma equipe, você trouxe os meninos pra cá? Porque eu anotei aqui de te perguntar quando você veio pra Lafayette, mas você já falou. Foi mais ou menos em 2017. É. E a Pabline era de lá, você encontrou ela aqui? Como foi isso? Pra quem não conhece, Pabline é a enfermeira que acompanha o doutor. Um anjinho também. É mesmo. Minha equipe, eu sou suspeito, mas eu acho que é a melhor Essa suspeita. eu acho que a melhor equipe do mundo. A Pablina, ela já trabalhava aqui. Aham. Ela trabalhava com outro médico. A nós, ó, nela. Eu vontade de roubar. Precisar. Eu sempre tive. Mas um belo dia, ele mandou ela embora. Ah, aí você falou, ô, beleza. E aí, o senhor já conhecia ela? Não, já conhecia, já Aham, trabalhava comigo assim de freelance. entendi. Ela assim, você conhece alguém que esteja precisando de enfermeira? Eu falei, eu. O próprio? Que Então, bênção. até ela Nossa, ficou um dia desempregada. que doideira. E tem quanto tempo já que ela tá com você? Assim, contratada, vai fazer acho que 3 anos esse ano. Muito bacana. 2 anos e meio. Ela é muito 10 também. São pessoas assim, eu falo, é difícil achar um defeito. Uhum, A é pessoa verdade. calma, responsável, Comprometida, né? A gente vê. né? Ela disponível, né? Tem esse senso de sensibilidade com a gente, que é paciente, tem muito isso. Não tem horário pra ela responder a gente, sabe? Disponível. Então, ela realmente ela proporciona uma rede de segurança muito grande, um cuidado pós-operatório com esses pacientes, né? Principalmente que eu não fico na FAT o dia inteiro, né? Eu fico na FAT a semana inteira. Geralmente eu fico 2 ou 3 dias por semana aqui. Então, enquanto eu não estou, né, esse contato, esse cuidado, essa atenção, ela ajuda demais. Em tudo, né? Muito bom. E aí veio a Bela há pouco tempo também, né? A Bela é a que olha o financeiro. Eu até anotei aqui por quê que eu gosto de ressaltar isso. Porque, igual eu falei, eu não tinha essa pretensão de fazer cirurgia tão rápido. Mas devido às condições que Isabela me arrumou pra minha vida, falei, uai, é a oportunidade, meu sonho e tal. Porque realmente eu achei facilitado, eu achei sensível a forma, né? E ela olha, não, eu vou olhar mais o que eu posso fazer com o doutor. Não, nós vamos fazer tal jeito. Não, mas pode deixar que nós vamos resolver. Essa disponibilidade. Você passou pra Bela, assim, ó, Bela, olha, eu vou deixar na sua mão, pode fazer do jeito que você quiser, vamos facilitar o máximo. Ou como que foi isso? Ah, não, né? Isso não é meio doidinho, senão você tá enrolado. Ela é uma graça. Resolve mesmo. Então, isso é muito importante porque às vezes a distância do que a gente almeja na cirurgia para o que a paciente tem não é grande. Né? E ela tem uma sensibilidade muito grande para de solucionar também. Uma criatividade boa para poder solucionar, Sim. poder atingir métodos mais tranquilos para os pacientes poderem pagar. Então, ela ajuda muito nesse aspecto Sim. do financeiro. Porque tem hora que a gente pensa assim, que tá tão fora da nossa realidade, né? Que aí a gente vai colocando mais empecilho, mais dificuldade, adiando. E a gente conversa com uma pessoa positiva, tá tudo fluindo hoje nessa vibe, né? O doutor é tão grato que aí ele arrumou uma esposa boa, uma enfermeira boa, uma secretária boa. E é verdade, eu tô nessa teoria também, de quanto mais a gente emana coisas boas, mais essas coisas vêm pra gente. E a Bela foi uma pessoa que me trouxe muitas soluções, assim. Não, nós vamos fazer. Vocês sempre falam que os pacientes, eles parecem muito
com o médico. Mas não tinha outro médico, é impressionante. Porque eu já confessei pro doutor também, antes de conhecê-lo, né? Porque a gente conhece por indicação, por ver na internet, tá? Eu não conhecia antes. Então eu já tinha ido em 3 médicos. E às vezes eu falava, né, com meu pai, com todo mundo, aí todo mundo, não vai fazer não precisa disso nada. E eu não me sentia ainda, sabe? Eu falava, realmente não é a hora, a gente não sente o start. E aí, no dia que eu fui lá no doutor, eu já falei, meu Deus, é esse aqui mesmo, eu vou dar meus pulos, porque eu quero muito. Foi muito um encontro de almas mesmo, Bom demais. graças a Deus, né? Agora vamos só recapitular aqui um pouquinho das cirurgias que eu já tinha notado. Uma recuperação que o senhor acha mais difícil, assim, para o pessoal ter um pouco mais de paciência, né? Porque às vezes a gente acha que é só glória mesmo. Eu falo, todo mundo fala, Pablino fala, o senhor também fala, os 7 primeiros dias são os arrependimentos que vem. Você fala, o que que eu fui mexer com isso? Eu mostrei também muita realidade. Nossa, sofri muito. A gente Toda fica igual uma estátua de recuperação, pau. Mas qual que é a pior? Peito, barriga, rosto? olha, varia assim, em relação a incômodos. Eu acho que quando a gente opera o rosto Uhum. inteiro, você tem um pouco de incômodo assim, de ficar com a sua face um pouco coberta, às vezes fica uma sensação até um pouco Desconfortávelzinho, assim, né? desconfortável, está um pouco de náusea. Todos esses desconfortos um pouco Uhum. maiores são na primeira semana. Né? Em relação à dor, à dificuldade de locomoção, geralmente as lipoabdominoplastias são um pouquinho mais complicadas em relação a isso. As mamoplastias com prótese ou mastopexias, principalmente quando a gente coloca a prótese muito grande, caso da Maia, geralmente dói um pouquinho mais, né? Então, também é, são um pouco incômodos nesse aspecto. Tem outras cirurgias que, assim, eu falo e a paciente às vezes não acredita que a dor, o incômodo é zero, zero. Por exemplo, rinoplastia, não dói, não dói nada. Se ninguém encostar no seu nariz, você vai sentir dor, você não vai ter que tomar um antibirona. O máximo que você vai sentir parece que o nariz está escorrendo, que está, às vezes, com uma dor de cabeça de sinusite, alguma coisa assim, mas dor, eu falo isso que eu fui operado, não, eu não me auto-operei, né? Mas ela já fez rinoplastia em mim, assim, dói nada. Cirurgia de pálpebra também muito baixa. É, Agora, geralmente, para paciente ter um pouco mais de dificuldade de locomoção, que não consegue ter uma autonomia dentro de casa muito grande, geralmente é nas lipoabdominoplastias ou na lipoabdominoplastia com mamoplastia, né, que são um pouquinho mais incômodas nesse aspecto. E aí, doutor, a gente sempre sabe, né, que o resultado vale a pena. Depois de um tempo, vem a glória, graças a Deus. Mas eu queria que, né, o senhor deixasse um recadinho aí pro pessoal que quer operar, mas tem medo, o que é o caso da sua esposa. A gente tem medo mesmo, eu era muito medrosa. Olha, Quer realizar o sonho, mas tem medo de deitar lá, confiar. isso é o seguinte, ter medo de cirurgia significa que você é pelo menos uma pessoa prudente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter prudência, ter respeito à saúde da paciente, à condição física, à condição emocional do paciente para realizar a cirurgia. Agora, você pensa assim, ah, não, cirurgia nunca, porque é muito perigoso. Eu faço essa analogia sempre com os pacientes e digo, se você tem coragem de pegar um carro, sair da sua casa e trabalhar, é mais ou menos o mesmo risco de você voltar para casa andando na rua ou você fazendo cirurgia, né? São coisas que pode alguma catástrofe acontecer, claro, mas é igual um acidente de avião, coisa assim, raríssima, né? E ainda mais quando tudo é feito de modo programado, paciente bem selecionado, paciente que se preparou, se programou, tá? Os remédios que ela toma não atrapalham a cirurgia, paciente que está com saúde boa, que é jovem, que tem um peso legal, esses riscos todos eles vão abaixando cada vez mais. Então, o risco de você atravessar a rua, olhando para os dois lados, na faixa de pedestre, com o sinal fechado. É um risco muito baixo.
Muito bacana. Doutor, te agradecer a participação. Hoje foi só uma palavrinha que a gente pôde dar aqui, porque a gente tem horário, infelizmente, mas eu ficaria aqui horas e horas e horas. Cada dia tô mais certa que eu fiz a melhor escolha. Já a gente sai assim, 7 dias. Nunca mais. Da minha mãe, eu vou filmar isso, vou postar no Instagram. Eu nunca mais, eu quero arrancar esse peito e tal. Aí passou 7 dias. Que dia que eu já vou marcar outro? Meu Deus, preciso de dinheiro pra me fazer a barriga. Então, cada dia mais certo que eu fiz a melhor escolha, tá? Pelo seu coração, saber que o doutor, além de muito profissional, é um cara família, igual eu prezo muito, né? Uma pessoa positiva, uma pessoa de Deus, de fé. Cada dia eu posso perceber mais. Pelas postagens, pela nossa troca aqui de 20 minutos, né? A gente, igual você falou, a gente se conectou mesmo e foi muito, muito abençoado. Espero que possamos, né, nossas famílias encontrarem, dar um abraço aos meninos, na sua esposa, sempre aí. Isso, rapidinho, não sobra nenhum vidro, nada pra contar a história. Eu ponho a minha aqui, meu filho, sobe um no outro, vai ser um pouco. Mas muito obrigada por ter topado, tá? Participar do nosso Pode Tudo. Gente, obrigada. Esse foi mais um Pode Tudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais dúvidas sobre cirurgia plástica, no perfil do doutor tem, assim, um leque enorme, tanto, né, facial quanto corporal. Tudo que ele faz lá, tira todas as dúvidas, forma de pagamento, tarará, tarará, caixa de pergunta. Tá super na mídia, tá super aberto ao marketing, a conversar, pode mandar no direct. E é isso, eu tô muito, muito satisfeita, sempre aconselhando vocês e gostando cada dia mais de conhecer ele, né? A gente volta já já na próxima semana com um novo programa. Se você não se inscreveu e não curtiu, por favor, façam as honrarias. Beijo e até a próxima.